Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Machão da Gama. Começando mais um vídeo, começando também mais uma semana, né? Hoje segunda-feira e o torcedor do Vasco está aí cheio de expectativas para essa semana que se inicia. Só que tem um probleminha, né? Essas expectativas são as mesmas aí de muito tempo atrás. São as mesmas expectativas aí desde o fim do Campeonato Brasileiro, né? As expectativas são quais? Renovar com o Guarim, pagar os salários, ver se o Vasco consegue aí trazer um camisa 10, a gente sabe que o Guarim também pode jogar de 10, mas ele é volante, né? A gente precisa também aí de um camisa 10. Então o torcedor do Vasco começa a semana com as mesmas expectativas, né? Na verdade, as expectativas aí do ano passado. A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo, né? Vai falar sobre essa questão dos salários aí, principalmente. Como vocês podem notar aqui, eu não estou em casa, né? Estou na cidade de Paraty. Então aí, ó, um abraço aí se você mora em Paraty, comenta aí, fala: "Pô, Juninho, sou de Paraty também". Estou em Paraty aqui por hoje e amanhã, e na quarta-feira retorno para minha casa no Rio de Janeiro. Mas vamos falar aqui de Vasco da Gama, evidentemente, falar de salário, falar de Guarim, falar até mesmo de Dedé um pouquinho, enfim, tudo aí que movimenta esse início de semana no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então vou pedir para você deixar o seu like aí rapidinho, que é muito importante, né? Deixa o seu like aí para fortalecer o canal e se inscreva aqui no canal caso seja a sua primeira vez. Beleza? Já fez tudo isso? Então vamos aqui começando falando do time, né? Falando do time dentro de campo. O Vasco que fez 3 apresentações em 2020 e as 3 foram muito ruins, na minha opinião. Eu acho que na opinião também da grande maioria dos vascaínos. O Vasco empatou com o Bangu 0 a 0, depois perdeu para o Flamengo, aí os dois com times de garotos, por 1 a 0, e venceu o Boa Vista na última rodada aí por 1 a 0, gol no último minuto, né, de Germancano. Talvez a única coisa boa desse início de ano aí para o torcedor do Vasco seja realmente o Germancano, né, que na única bola que ele teve, ele conseguiu fazer o gol. Mas o Vasco aí, o que vem me assustando é que dos 4 grandes aqui do Rio de Janeiro, o Vasco parece ser o mais perdido, parece ser o que tem o pior planejamento, parece ser o que tem a pior perspectiva. Até mesmo o Botafogo, que também está atolado em dívidas e tem Alberto Valentim no comando, né? E a gente sabe muito bem como é que é. Se você perguntar hoje ao torcedor do Botafogo, ele está muito mais esperançoso do que o torcedor do Vasco. O Botafogo, na sua primeira partida aí com os titulares, jogou até bem contra o Macaé, venceu por 3 a 1. O Botafogo vem se movimentando aí no mercado, tentando trazer alguns jogadores, algumas apostas. Pode ser que não dê certo, né? Não estou aqui também querendo dizer que o Botafogo vai fazer uma temporada espetacular. Mas hoje o torcedor do Botafogo está mais esperançoso aí do que o torcedor vascaíno. O Fluminense venceu por 5 a 1 o Bangu, né? O Fluminense tem 9 pontos aí em 3 jogos, venceu o Bangu por 5 a 1. O mesmo Bangu que quase venceu o Vasco em São Januário, né? O Bangu que ficou no 0 a 0 com o Vasco da Gama em São Januário. O Vasco teve muita dificuldade aí para fazer gol no Bangu e não conseguiu, né, fazer gol no Bangu, enquanto o Fluminense enfiou 5 de uma vez no Bangu, mostrando aí a fragilidade do Bangu e também a fragilidade do Vasco, né, que não conseguiu aí furar o bloqueio do Bangu. Então aí o Flamengo a gente não precisa falar, né? O Flamengo tá jogando aí com o Sub-23 do Campeonato Carioca. O planejamento do Flamengo é esse, tem o time titular do Flamengo, é um time muito bom, tanto que fez uma boa campanha aí em 2019. Então, dos 4 grandes do Rio, o que mais me preocupa mesmo é o Vasco, né? Logo o nosso Vasco, infelizmente. E não bastasse esses problemas dentro de campo, o que mais preocupa mesmo o torcedor do Vasco são a questão do salário, né? Porque não existe aí o Vasco já chegando a 3, 4 meses de salário atrasado. Mais uma vez aqui eu quero parabenizar os jogadores, né, cara? Que os jogadores vêm dando a vida aí, vêm dando sangue. Eu não consigo nem cornetar. Como é que eu vou cornetar um time que não recebe? Como é que eu vou cornetar, xingar um jogador se ele não recebe? O cara já tá fazendo muito ali de estar dando carrinho, de estar correndo. Tanto que o Vasco ganhou do Boa Vista com um gol no último minuto, para provar que não tem corpo mole, né, desses jogadores. Mesmo aí com todos os problemas, os caras continuam aí se dedicando à camisa do Vasco e não recebem. É um trabalhador, não importa se ele ganha aí 1 milhão ou se ele ganha
R$ 1.000 por mês, o trabalhador tem que receber, e o Vasco aí não vem arcando com seus compromissos, né? Todo início de semana aí a diretoria do Vasco disse que vai solucionar esse problema, que o prazo é sempre até sexta, né? Não, até sexta-feira vamos pagar, até sexta-feira vai dar tudo certo, até sexta-feira isso, até sexta-feira aquilo. Chega na sexta-feira, não consegue. Ou é expediente bancário que não deu certo, ou é alguma cláusula de não sei o que, ou é penhora daqui que chegou, enfim. E o trabalhador, né, o jogador e também os funcionários continuam aí sem receber o que é direito deles. Então é uma situação aí muito complicada e que evidentemente reflete muito dentro de campo, porque evidentemente o jogador não vai conseguir ali exercer o seu futebol da melhor maneira possível, com a preocupação de não saber quando que ele vai receber, de não saber quando o salário vai pingar na conta dele, que ele tem conta para pagar, e etc, etc, etc. É realmente muito preocupante aí, e a diretoria cada vez mais se mostra incapaz de solucionar esse problema, porque já estamos hoje no dia 20 hoje é 27, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Hoje é dia 27 de janeiro e a diretoria do Vasco ainda deve novembro, deve 13º, deve dezembro e deve janeiro agora também, né? Que janeiro venceu dia 20 e se mostra aí incapaz de solucionar esses problemas aí com os jogadores. Então é uma situação muito triste, né, cara? Principalmente para os funcionários, aí é uma situação muito triste e evidentemente que reflete dentro de campo. E aqui falando dentro de campo, a gente tem o problema Abel Braga, né, que nessas 3 partidas não apresentou nada, se mostrou completamente perdido, se mostrou desconhecer, né, os jogadores do Vasco, não saber nem o nome de alguns jogadores do Vasco. O Abel, sim, é uma figura que eu gosto muito, né, do Abel Braga, eu gosto muito dele, torço muito por ele, parece ser um cara muito gente boa, mas infelizmente parece que tá meio desligadão do futebol, não sabe muito bem o que fala, não sabe muito bem aí o que tá fazendo, falando, enfim, realmente é complicado, né, cara? É complicado ter uma esperança com o Vasco aí com salários atrasados e com o Abel Braga se mostrando completamente perdido, montando o time do Vasco, né? Mais uma vez aí contra o Boa Vista, ele colocou 5 atacantes, só tinha um meio campo, o Vasco no bumba meu boi ali pra frente, e graças a Deus achou o gol com o Germancano, que deu, assim, um alívio, né? Porque senão a pressão em cima do clube, a pressão em cima do Abel seria praticamente insustentável. Aí o Germancano deu mais uma vida aí ao Abel Braga. Para encerrar o vídeo aqui, cara, eu vou parabenizar ao Castan, que vem sendo o capitão do time e fazendo o papel de capitão, né? Vem botando a cara, vem cobrando ali a diretoria, vem tentando defender o Vasco, né? Como ele diz hoje, é muito fácil fazer piada com o Vasco, né? O Vasco não paga salário, o Vasco não consegue render dentro de campo, então é muito fácil fazer piada com o Vasco, mas que os jogadores estão ali para mudar isso. Então o Castan vem fazendo ali o seu papel de capitão, botando a cara, defendendo os jogadores. Isso é muito bacana. Infelizmente a gente tem uma diretoria que é incapaz de solucionar os problemas, né? E fica aqui também um recado para a diretoria que, se não é capaz de solucionar, pede o bonezinho, né? Dá a vez para outra, porque o Vasco é muito grande para ficar passando por essa situação. Eu nunca... Aliás, o Vasco sempre teve problemas de salários, mas eu não me lembro assim de uma situação tão preocupante como agora. Talvez só no final ali da gestão Roberto também, que estava tudo largado, tudo largado mesmo, acho que é a palavra, né? Para não falar nenhum palavrão ali. Mas há muito tempo a gente não viu o Vasco aí numa situação, parece que o Vasco está completamente perdido e completamente sem rumo, e isso evidentemente deixa todo mundo muito assustado. Mas vamos torcer aí, né? Vamos torcer para um final feliz aí nessa semana, né? Tem também a questão da renovação do Guarim, que eu disse lá no início, segundo informações aí do Flávio Dias, provavelmente amanhã, na terça-feira, a gente pode ter um desfecho positivo sobre o Guarim. O Guarim pode chegar a um acordo com o Vasco aí, assinar sua renovação por mais um ano. O jogador que exigia aí pagamento do salário, o jogador fez uma contraproposta aí que assustou um pouco o Vasco, mas as duas partes estão conversando, estão se encaixando, e na terça-feira a gente pode ter essa notícia aí que seja um alívio, né? Ali um alento pro coração do vascaíno, a renovação do colombiano Fred Guarim. Tomara que dê tudo certo, tomara que o Guarim realmente feche com o Vasco da Gama, né? Renove com o Vasco da Gama, porque realmente é um jogador que a gente vai precisar muito durante a temporada. E para encerrar o vídeo aqui também agora, encerrar de verdade, Dedé cada vez mais distante, né? Mas o Vasco continua sonhando aí em repatriar o zagueiro.
trazer o Dedé para São Januário. Mas o que a gente tem de palpável hoje mesmo é o Guarim. E a gente espera que essa semana, pelo menos isso, né? Pelo menos renove com o Fred Guarim e pague os salários dos jogadores. O Vasco tenta pagar novembro ainda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos torcer, né? Vou ficando por aqui, rapaziada. Saudações vascaínas. Muito obrigado aí se você me assistiu até agora. O vídeo sem edição, né? Não tá com a qualidade aí que vocês estão acostumados, mas para não deixar aqui o vídeo, o canal sem vídeo, vim deixar aqui minha opinião sobre esse início de semana no Vasco da Gama. Tamo junto, saudações vascaínas. Até a próxima.